Olá, amigos internautas, meu nome é Adriano Ribeiro, estamos aqui para mais um Dicas e Vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da fé. Batemos como base para o nosso estudo de hoje. Eu convido os amados que estejam com posse das suas Bíblias, que abram comigo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11 e o versículo de número 20, que diz assim a palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 11 e o versículo de número 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Nós fizemos uma leitura como base, um texto bastante conhecido, aonde narra a história de uma figueira que Jesus, quando foi procurar um fruto nessa figueira, não encontrando, Jesus profere que aquela figueira se secasse, e passando alguns dias aquela figueira se seca. O que me chama a atenção para o estudo de hoje é acerca daquilo que Jesus afirma aos seus discípulos, dizendo que se nós acreditássemos, ou se nós tivéssemos fé, se nós realmente acreditássemos na palavra de Deus e naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, nós iríamos ao monte que ele se transporte de um determinado lugar para outro, e isso aconteceria. Pois bem, baseando-me nessas palavras, eu gostaria de dizer a você que está aí nos assistindo no dia de hoje, que Deus tem algo muito maravilhoso para a tua vida. Ele pode mudar a situação, o quadro da tua história, através de uma palavra muito simples chamada fé. Talvez você olhe para mim e diga assim: Ei, Adriano, você está falando de fé porque você não sabe a situação que eu estou vivendo. Eu quero te enfatizar nesta tarde, ou neste dia de hoje, que nós já vivemos também coisas muito difíceis, coisas que aos nossos olhos parecia ser impossível, coisas que nós olhamos e percebemos que não haveria solução, não teria respostas, mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, mostrou para nós algo muito mais excelente, um caminho muito mais maravilhoso. Deus nos deu vitória mediante uma tribulação da qual nós achávamos que nós nunca iríamos conseguir sair ou desvirtuar daquele quadro que nós estávamos vivendo. Me faz lembrar que algum tempo atrás eu tenho um sobrinho que ele, quando nasceu, ele nasceu com o seu intestino virado, ele não podia se alimentar, e os médicos abriram ele a primeira vez, viraram o intestino dele, abriram, não deu certo, abriram novamente, ainda não teve jeito, e chegamos à conclusão de que só Deus poderia mudar aquela história. O que nós fizemos? Resolvemos orar, clamar, pedir a quem poderia mudar o quadro da vida daquela criança. Uma criança recém-nascida com 2 cirurgias na sua barriga, um quadro que realmente nos dava muito medo e aflição. Mas Deus mudou totalmente o cenário daquela vida. Chegou um dia em que minha mãe foi visitar esse meu sobrinho juntamente com a minha irmã, e quando ela chegou lá, os médicos correram para a sala porque os órgãos daquela criança haviam parado todo, e os médicos assustados puseram todo mundo para fora daquela UTI, dizendo que eles teriam que fazer alguma coisa. E Deus estava no céu contemplando, testando, ou melhor, vendo a nossa fé. Talvez Deus está vendo a tua fé hoje. Aonde que ela está indo? A que ponto você está acreditando? É isso que você está vivendo? Tem sido aquilo que vai destruir a tua vida? Ou tem sido o ponto em que você está vendo a mão de Deus agindo? Pode ser que o meu Deus esteja olhando para você hoje e dizendo: eu vou mudar o quadro da tua vida, eu vou mudar o cenário, eu vou mudar a tua história. Talvez Deus está olhando para você hoje dizendo: eu quero trabalhar nesta situação. Para nós parece ser impossível, para nós parece ser um quadro irreversível, como uma pessoa que está nas drogas e é liberta, como o meu sobrinho que estava no hospital e os seus órgãos pararam, e quando toda a família saiu para fora e nós fomos orar, buscar a Deus. Hoje meu sobrinho está conosco, sobrevive muito bem, está bem cheio de saúde, porque Deus olhou para nós e resolveu trabalhar na nossa vida, na vida da nossa família, com algo que nós não poderíamos fazer. Através da fé que nós tivemos nele, Deus mudou o cenário, e Ele quer mudar a tua história.
Talvez você esteja vivendo uma situação tão difícil, tão complicada, que você olha para as situações, você olha para as pessoas e não sabe mais o que fazer. Não sabe mais que ponto ou que rumo a tua história vai chegar. Mas eu quero dizer que a tua história não é um ponto final. Deus está colocando uma vírgula e dizendo, é Ele quem escreve toda a nossa história. E Ele quer mudar o cenário da tua história. Ei, venha comigo para essa convicção de fé. Acredite que Deus pode trabalhar, mudar e transformar a tua vida. Assim como Jesus muitas das vezes fez com os discípulos, trabalhando no coração deles, fazendo com que eles se fortalecessem em fé. Deus quer que você seja fortalecido. Aquilo que nós vivemos não é para a destruição, mas é para que nós sejamos fortalecidos pela graça bendita que há no nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero te agradecer pela tua paciência de nos ouvir e tenha certeza, Deus tem uma obra maravilhosa para realizar na tua vida. Então somente creia que esse teu caso que você está passando não é para a morte, não é para a destruição, mas é para a honra e glória do nome